Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro de campeonato que está em curso. Terminou a terceira rodada do Brasileirão 2026 Série A. Temos aí os resultados expressivos, liderança de um dos favoritos, né? E na zona de rebaixamento, quatro times campeões. Mas desses quatro times campeões, três ano passado brigaram contra o rebaixamento. E logo no início do campeonato de 2026 voltam a brigar contra o rebaixamento. Então vamos falar sobre mais uma rodada do Brasileirão 2026. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara. Ah, e não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar os vídeos. Depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar. Você vai lá, clica e você vai estar ajudando o canal a crescer. Beleza? Então vamos lá, cara. É, pegar aqui, Campeonato Brasileiro. Tivemos jogos na terça, quarta e quinta. Terça-feira tivemos um jogo, né? Vitória 1, Flamengo 2. Flamengo perdeu na primeira partida, empatou a segunda e agora na terceira rodada ganha fora de casa do Vitória. Não foi um grande jogo do Flamengo, mas o Flamengo foi decisivo, as oportunidades que teve, fez o gol. E, irmão, valeu pelos 3 pontos. Realmente, não foi uma grande atuação. Porém, os 3 pontos de 2-1 valem os mesmos 3 pontos de 10-0, né? O que muda, obviamente, é o saldo de gols, mas, irmão, isso aí vai se pensar na 38ª rodada. Pensar nisso agora o que importa é fazer ponto. E o Flamengo fez e deu uma aliviada aí numa pressão que o time está sofrendo por causa da torcida. E o Vitória é aquela situação, né? Entra mais um campeonato para tentar permanecer. E ano passado foi a mesma coisa. O jogo no Barradão, o Flamengo também ganhou de 2-1. Aí na quarta-feira tivemos Mirassol 2, Cruzeiro 2. O momento também não é bom para o Tite. Cara, mas dizer que eu estou surpreso, eu não estou surpreso. Né? O Tite é um ex-treinador muito parecido com Celso Roth, Vanderlei Luxemburgo, dentre outros, né? Ele só ainda não conseguiu aceitar isso, né? Mas o Cruzeiro foi lá, contratou, não deve ter contratado barato. E aí, quando eu falo que o dono do Cruzeiro é jogador de Brasfoot, nego acha que eu tô de sacanagem. Não tô, não. Porra, se entendesse um pouquinho de futebol, não teria contratado o Tite, né? Mirassol 2, Cruzeiro 2. Cara, para mim é resultado normal. Diante do que é diante do que o Tite fez com o Cruzeiro, que o Cruzeiro do treinador passado era um. O Cruzeiro do Tite é outro completamente diferente. Ele destruiu o trabalho do cara. E o Mirassol continua com um trabalho legal. Né? O treinador é o mesmo, mudou algum aspecto, continua com um trabalho legal. Então, o Mirassol estava ganhando, só para lembrar, o Mirassol ganhando o Cruzeiro que conseguiu empatar. Então, 2-2 achei um resultado completamente normal. Chapecoense 3, Coritiba 3. São dois times ali que também voltam para a Série A e brigam para permanecer. E tentaram, lutaram, competiram um com o outro ali. E o resultado de 3-3 foi um jogo animado. 6 gols não tem como não ser animado, independente de falha, é um jogo animado. E os dois mostraram competitividade, mostraram que vão lutar
para continuar na elite em 2027. Então, não vejo nada normal nesse resultado. Atlético Mineiro 3, Remo 3. Aí eu já acho que já tem uma situação diferente, né? O Remo, depois de anos, volta, contrata alguns jogadores conhecidos, faz mais ou menos o que o Mirassol fez ano passado, e o Remo consegue aí um grande resultado no Atlético Mineiro. O tanto que o resultado do Remo foi tão bom que o treinador do Atlético caiu, né? O treinador do Atlético foi para o ralo, né? São Paulo foi para o ralo, o Atlético Mineiro está procurando treinador, não sei nem se tem já algum treinador, mas o São Paulo rodou com esse empate em casa contra o Remo, 3 a torcida não aguentou e nem a diretoria, e aí o São Paulo sambou esse resultado, sinceramente eu não esperava. Eu não esperava esse 3 a 3 de Atlético Mineiro e Remo. Sinceramente, eu não esperava, fiquei surpreso. Vasco da Gama e Bahia. Bahia 1 a 0. Bom, aonde fosse esse jogo, o Bahia seria o favorito contra o Vasco. Se o jogo fosse o mando de campo do Bahia, o Bahia era favorito. Mano de campo do Vasco, Bahia o favorito. E, na minha opinião, deu a lógica. Triunfo do Bahia, fora de casa contra o Vasco. Vou repetir o que eu falei. O Vasco ter chegado à final da Copa do Brasil foi um milagre. Tá? O time do Vasco é ruim e continua ruim. Tem uma outra peça ali que dá para se salvar. O restante é fraco. O Coutinho é uma brincadeira. Se o Coutinho tivesse em qualquer outro time, nem no banco ele estava ficando. Ele só joga no Vasco porque ele é cria do Vasco. Se ele tivesse em qualquer outro time, irmão, nem no banco ele estaria. Essa é a grande da verdade. Mas, então, eu não vejo nada demais o Bahia ter vencido o Vasco da Gama aqui no Rio de Janeiro. O Bahia é muito mais time, foi lá e ganhou. São Paulo 2, Grêmio 0. São Paulo vive um momento muito bom, né? Vive um momento legal aí de vitórias e até de futebol mesmo. O Grêmio está tentando se encontrar em 2026, que 2025 foi bem doído para o Grêmio. O São Paulo inicia, né, em 2026 com uma perspectiva neste momento boa. Só para lembrar, o São Paulo, ali no Campeonato Paulista, só para lembrar, o Luciano deu uma entrevista dizendo que talvez do ano de São Paulo de 2026 fosse tenebroso. Vocês estão lembrados que o Luciano falou isso? O São Paulo, perto da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, a coisa mudou, né? Era uma situação tensa e a coisa mudou. Então a gente tem que esperar um pouquinho, nem 8 e nem 80 vão mudar um tempo para ver como é que as coisas se ajeitam. Mas nesse momento, São Paulo está fazendo um grande campeonato brasileiro e o Grêmio, como eu falei, tentando se organizar. E a vitória do São Paulo também acho normal. Atlético Paranaense 2, Santos 1. Atlético Paranaense vem para a Série A, volta para a Série A. Tem 2 jogos do Atlético Paranaense, que tem um jogo adiado contra o Corinthians, que vai ser, acho que dia 19, o jogo da rodada número 2. E o Atlético Paranaense tem 2 vitórias. Ganhou do Internacional fora de casa, mas também ganhou do Internacional na boa. Hoje, você tem que jogar muito pouco para não ganhar do Internacional, igual foi Internacional e Flamengo aqui no Rio, que o Flamengo empatou com o Internacional. Tu não tem que jogar nada, porque e não estou sacaneando o Internacional, não. O time do Internacional não é tão ruim assim, mas tem algumas peças no time do Internacional que não jogavam em lugar nenhum. O tal do mercado não jogava em lugar nenhum, cara. Hoje, contra o Palmeiras, esse mercado estava andando. Andando. Um dos gols que o Palmeiras fez foi culpa dele. Ele estava andando para lá e para cá. Porra, ele não tira o cara. Aí a culpa era do treinador também, né? O Atlético Paranaense vence o Santos por 2 a 1, sai na frente. O Santos empata. Um jogo bem dinâmico, com muitas oportunidades. Os goleiros trabalhando bastante. Nos acréscimos, o Atlético Paranaense consegue fazer o 2 a 1. Mas diante do que foi o jogo, foi merecida a vitória e dentro de uma normalidade. O Atlético Paranaense vencer em casa, o Santos
está dentro de uma norma. Eu não estou falando que é normal o Atlético Paranaense ganhar assim sempre do Santos. Não, estou falando nesse jogo em específico. Tá? Agora, o campo, eu falei lá no vídeo que eu fiz desse jogo, eu não sei porque que o campo do Atlético Paranaense tá daquele jeito, irmão. Sinceramente, eu não sei. Sei. Mas do jeito que estava, apesar que eu olhei o jogo, a bola estava conseguindo rolar, mas, porra, perto da área, meu irmão, porra, tava horrível. Eu não vou falar o que eu pensei aqui, mas tava horrível, né, cara? Tava horrível. Então, eu sinceramente eu não sei o porquê que tá assim o campo. Depois eu vou até pesquisar para saber. Mas a Vitória Atlético Paranaense, normal. Fluminense 1, Botafogo 0, também outro resultado normal, clássico carioca. Fluminense inicia 2026 muito bem, né? O time bem encaixadinho. O Botafogo tentando encontrar um time, tentando contratar, tomou um transfer ban, agora conseguiu resolver o problema, está tentando contratar. Foda é essa situação, né? O Botafogo ganhou o título em 2024, ganhou muito dinheiro, não pagou ninguém, ficou devendo, aumentou a dívida. Pô, mas é SAF. SAF não é para resolver os problemas? É bem complicado. Hoje, time por time do Fluminense é bem superior ao do Botafogo. E aí, o Fluminense ter vencido o Botafogo por 1-0 também. Normal, já tinha vencido no Campeonato Carioca, agora vence de novo. Também é um resultado dentro da normalidade. Corinthians 2, Bragantino 0, também um resultado normal, né? Corinthians jogando em casa, o Corinthians faz também um início de ano legal, né? Ano passado ganhou a Copa do Brasil, esse ano já ganhou aí a Copa Rei, né? Que é campeão brasileiro contra a Copa do Brasil, acabou ganhando do Flamengo por mérito, tá? Por mérito ganhou, então já tem título. O Corinthians dá uns altos e baixos, tá? É só a minha opinião. O Corinthians parece que escolhe alguns jogos, tá? Para se dedicar e acabou ganhando do Bragantino por 2-0. Também, resultado normal. E o último jogo foi Internacional 1, Palmeiras 3. Aonde fosse esse jogo, o Palmeiras era o favorito. Como eu falei no jogo do Atlético Paranaense, o Internacional não tem um time tão ruim, mas cara, as coisas não andam. O Internacional conseguiu escapar do rebaixamento ano passado na última rodada e começa 2026 na zona de rebaixamento. E aí tem algumas peças ali no Internacional que você vê que não tem condição, mas aí a culpa é do treinador. Porra, o mercado mesmo, o zagueiro. Pô, irmão, no segundo tempo, na metade do segundo tempo, para ele estava andando em campo para lá e para cá. O terceiro gol do Palmeiras foi culpa dele. Ele tentou sair a bola, se não rolou com a bola. Pô. Ele estava andando. Pô, por que eu não tiro, cara? Então, algumas decisões que não é só do jogador. Bota o jogador para jogar, ele vai jogar, mas o treinador tem que ter o fim de viver. Porra, não dá esse cara. E o Palmeiras, irmão. O Palmeiras é sempre o Palmeiras competitivo, que vai brigar por todas as competições. Vai ganhar todas? A gente não sabe. Mas que o Palmeiras é um time muito competitivo, apesar da torcida meter a porrada no Abel, falar disso, xingar um, xingar outro, o Palmeiras está sempre brigando. Sempre brigando. Lógico que o Palmeiras não quer sempre brigar, o Palmeiras quer sempre ganhar. Normal. Porra, mas tem times que nem isso conseguem. Nem competir e nem disputar nada. Só tá ali para participar. Só tem times ali participando de todas as competições, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o que for. Só está participando. Então o Palmeiras ter vencido o Internacional, normal. Bom, destaque da rodada. Cara, destaque da rodada, cara, se fez num resultado assim para dizer que foi destaque. Não, beleza. Destaque da rodada para mim foi o Remo ter empatado em Minas com o Atlético Mineiro em 3-3. Vai dizer que não tem destaque. O Remo ter empatado fora de casa com o Atlético Mineiro em 3-3. E a decepção? Pô, cara, decepção. A gente pode ter decepção de tabela. Agora, de resultado, eu vou colocar o Atlético Mineiro também. Não tem outro, acho que é esse jogo aí. Esse jogo aí, o Remo é o destaque, e o Atlético Mineiro, que jogou em casa, empatou com o Remo de 3-3, é a decepção. Com isso,
A classificação do Campeonato Brasileiro, nesse momento, é a seguinte: o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro com 7 pontos, né? Os mesmos 7 pontos tem São Paulo, Fluminense e Bahia. A diferença é o saldo de gols, tá? O Palmeiras tem um saldo de gols 6, o São Paulo tem um saldo de gols 3 e o Fluminense e Bahia tem um saldo de gols 2. A diferença é que o Bahia tem mais cartões amarelos, então por isso o Fluminense fica na frente. Então temos 4 times com 7 pontos, mas o Palmeiras é o líder. Então o Palmeiras é o primeiro, São Paulo é o segundo, Fluminense é o terceiro, e o Bahia é o quarto colocado com 7 pontos. Na quinta colocação temos o Atlético Paranaense com 6. Na sexta colocação o Bragantino também com 6. Na sétima colocação a Chapecoense com 5. Muito bom início da Chapecoense. Na oitava o Mirassol com 5. Na nona colocação o Coritiba com 4 pontos. Na décima colocação, o Flamengo com 4. Na décima primeira, o Botafogo com 3. Na décima segunda, o Corinthians com 3. Na décima terceira, o Grêmio com 3. Décima quarta, Vitória com 3. Décimo quinto, Atlético Mineiro com 2. Décimo sexto, Remo com 2 pontos. E na zona de rebaixamento, Vasco da Gama com 1 ponto. Décimo oitavo, Santos também com 1 ponto. O 19º, Internacional também com 1 ponto. E o último colocado e lanterna é o Cruzeiro do senhor Tite, do Gerson e do jogador Marcão. Né? Tá na última colocação ali com 1 ponto, fez 3 gols, tomou 8, tem um saldo de menos 5. O saldo do Vasco, do 17º, é menos 2, o do Santos é menos 3, o do Internacional é menos 3 e o do Cruzeiro, do seu Tite retranqueiro, é menos 8. Quer dizer, é menos 5, tomou 8 gols. É complicado, né, compadre? É complicado. Depois acham que eu estou errado. Então, o destaque, obviamente, a gente pega aí, né? A Chapecoense na sétima colocação, que retornou para a Série A, o Coxa na nona colocação. Mas o destaque é a liderança do Palmeiras com 7 pontos e, obviamente, as decepções na classificação. É Vasco, Santos, Internacional e, principalmente, o Cruzeiro, que roncou barbaridade com a contratação do Gerson. Por isso que eu falo, espera, espera, pega a língua e guarda dentro da boca para não virar meme. Mas torcedor é torcedor. Tá aí, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!